Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que faz parte desse pelotão 6 e 22. Seja muito bem-vindo, você que está chegando ao vivo aí. E você que está assistindo essa live gravada, você é meu convidado todos os dias, 6 e 22, está de forma ao vivo conosco, lendo o livro de Provérbios. Todos os dias, então, você que por qualquer motivo não pôde comparecer hoje, está assistindo gravado, você é meu convidado a vir de forma ao vivo, 6h22. Então faz o seguinte, já coloca um despertador aí. O Gilberto falou o seguinte, vai dormir, moço. Dormir pra quê, amigo? O que mais tem é a gente dormindo. E o que nós precisamos é levantar pessoas como você aí, Gilberto, que tá aí, para ativar e acordar mais pessoas. É para isso que você foi chamado. O que adianta você ficar dormindo? Então tá na hora de acordar. Mesmo acordado, tem gente dormindo para a vida. Esse é o nosso convite todos os dias, para que as pessoas possam acordar. 2h22 no Brasil. Sejam bem-vindos aí. Nosso rolê é aqui na Europa. Vocês estão no Brasil e não sei o que vocês estão fazendo acordados. 2h22 do Brasil. Bora colocar pressão no sol, então? Chega aí. Bora colocar pressão no sol. Fabi tá aí. Fabi não dorme, Fabi. Fabi é do nosso time lá do Brasil. Você não dorme, mulher? Ah, braba. Bora lá então, Provérbios capítulo 2, abre aí. Provérbios capítulo 2, nós estamos no nosso segundo dia da Maratona da Sabedoria. Vocês estão aí no movimento. Hoje, talvez seja um dos melhores capítulos de Provérbios, é o capítulo número 2. Bora lá então? Deixa eu fazer um convite. Me dá 10 segundos, eu só vou compartilhar essa live. Você que está em Portugal, você que está na Espanha, você que está na França, você que está na Europa, que está participando desse rolê, na Itália, na Suíça, encaminha essa live para 3 pessoas que mais fazem sentido para você. 3 sentidos que mais fazem para você. 3 pessoas que mais fazem sentido. E aí, bora tocar o terror na terra, pode ser? Deixa eu compartilhar aqui, ó. Aqui eu compartilhando. Bora lá então. Pegou papel e caneta? Papel, caneta e água. Compartilhado aqui, ó. Pega aí papel, caneta e água e bora fazer a nossa leitura. Todos os dias a gente está lendo o livro de Provérbios. Capítulo 1, dia 1, capítulo 1, dia 2, capítulo 2. O que ele fala? Qual é o direto ao ponto do capítulo 2? A vida é complexa, viva ela com sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha que poderoso esse começo dessa leitura. Esse versículo já começa com uma introdução falando o seguinte, meu filho. Ele começa a falar sobre a sua identidade como filho. Mesmo no Antigo Testamento, Deus não se apresenta como alguém distante. Apresenta-se sempre como alguém muito próximo. Ele deseja ensinar como um bom pai ensina um filho. Esse é o desejo do Senhor para você. Só que tem uma condição nesse texto. O se, para quem trabalha com informática já sabe, né? O se, o se, ele é uma condição. Se acontecer isso, faz tal coisa. Na programação, se você colocar o se, ele é uma condição. Se acontecer tal coisa, faça isso. Se acontecer tal coisa, ele começa a mostrar isso. Se der ouvidos, se procurar a sabedoria, se clamar por entendimento, se por discernimento gritar bem alto, se inclinar o seu coração, aí sim você vai entender o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento.
Então, só nesses primeiros 5 versículos aqui, ele começa a trazer vários códigos poderosos, que é o seguinte: aonde está o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus está no temor a Deus. E o que é temor a Deus? Temor a Deus ou temer a Deus não tem nada a ver com ter medo. Temer não é ter medo. Temer é ter extremo respeito. É você respeitar aquele que te chamou. Então, se você faz uma engenharia reversa, vocês estão chegando aí, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso segundo dia da nossa Maratona de Sabedoria. E é muito bom ver todos vocês nesse movimento aqui na Europa. E a gente vai estar lendo Provérbios todos os dias. Desde 2018 eu faço isso. E o convite é para você pegar esse aprendizado e aplicar na sua vida todos os dias. Ontem eu estava fazendo uma live e aí explodiu a cabeça dos hosts da live lá, quando eu falei sobre Provérbios. Que eu comecei a ler Provérbios quando eu li um livro chamado Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu. E lá o autor conta de uma experiência. Qual que é a experiência dele? A experiência dele é a seguinte: se você ler o livro de Provérbios todos os dias durante 2 anos, você se torna mais sábio do que as pessoas que você conhece. Se você ler o livro de Provérbios durante 5 anos, você se torna milionário. E eu preciso confessar, eu comecei a ler o livro de Provérbios exatamente por causa desse segundo motivo, me tornar milionário. Só que no meio do processo, eu comecei a descobrir que vale muito mais a sabedoria do que o ouro. E é isso que a gente faz todos os dias. E eu quero compartilhar com você. Para você que está chegando agora, o livro de Provérbios está no Antigo Testamento da Bíblia. A Bíblia é dividida em 2 partes: o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é dividido em 5 blocos de livros. Quais são os 5 blocos de livros? O Pentateuco, que são os livros de Moisés, os livros históricos, os livros poéticos, que é onde se encaixa Provérbios, os profetas maiores e profetas menores. Nos livros poéticos, Provérbios ele é escrito numa forma de poesia judaica. E aí tem um formato de ser escrito, que é o paralelismo. O que é? Às vezes um versículo de cima não vai encaixar com o de baixo, porque eles são códigos que devem ser instalados. Eu te pedi, você que faz parte do movimento, só para entender se estiver fazendo sentido. Quando estiver fazendo sentido para você, ou você coloca um putz aí nos comentários, ou pega o coraçãozinho aqui, eu tenho um coraçãozinho aqui do lado, aperta ele só pra gente testar aí, aperta o coraçãozinho, aí isso, tá subindo aí, coraçãozinho, foguinho, chorinho, só aperta assim, aí tá subindo. Toda vez que explodir o teu cérebro, você aperta aqui e eu entendo que tá fazendo sentido pra você, tá? Então vamos lá. Seguinte, nesses primeiros 5 versículos, ele começa trazer esse entendimento. Para você buscar o conhecimento de Deus, você precisa ter o quê? O temor ao Senhor. O que é ter o temor? É o extremo respeito. Então é o seguinte, ele já coloca e fala: meu filho, se você aceitar as minhas palavras, ele não está falando para você aceitar, é somente se você quiser, e guardar no coração os meus mandamentos. Então ele começa a trazer um código muito poderoso para quem quer viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, debaixo de uma sabedoria. Guardar os mandamentos no coração. Quais são os mandamentos? Mateus 22. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é ame o seu próximo como a si mesmo. Ele começa a explicar todos os mandamentos. Se você começar a dar ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração para o discernimento, é fazer o quê? A sabedoria é enxergar na ótica de Deus. Escreve aí, sabedoria é enxergar na ótica de Deus. É a aplicação correta do conhecimento. E o que é o discernimento? O discernimento é a percepção. Qual que é a maior dificuldade nos dias atuais? Por que existem tantas guerras, tantas brigas, tantas pessoas discutindo com outras pessoas? Por causa de discernimento. O que tem se perdido durante os anos é o discernimento. As pessoas já não conseguem mais discernir ou criar pensamentos sobre.
Então a sabedoria é enxergar na ótica de Deus. Quando eu começo a enxergar na ótica de Deus, eu começo a discernir todos os meus pensamentos. Existe um caminho. Vocês querem que eu fale qual é o caminho em busca da sabedoria? Existe um caminho, um processo. Qual que é esse processo em busca da sabedoria? O primeiro degrau na busca da sabedoria é o conhecimento. Então você lê livros, você lê a palavra, você ouve as lives, você está aqui, você começa a buscar o conhecimento. Quando você começa a buscar o conhecimento, você vai para uma segunda fase, que não adianta apenas a primeira fase, se você não entender a segunda fase. Que é o quê? É o entendimento. Quando você começa a buscar o entendimento baseado no conhecimento, você começa a avançar nesse degrau. Beleza, então eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento. Qual é o terceiro degrau, Thiago? É o discernimento. Quando você começa a discernir sobre, quando você começa a não ter apenas o conhecimento, o entendimento, mas discernir. O que é o discernimento? É aquilo que faz sentido para você e aquilo que não faz sentido para você. Isso é o discernimento. O que as pessoas têm perdido? Perdido o poder de discernir sobre as coisas, de refletir sobre as coisas. Então eu recebo um pensamento, eu vejo alguma coisa e elas apenas são levadas por aquele impulso. Esse é um grande problema. Quando você é levado por qualquer tipo de pensamento e não tem discernimento sobre. Um dos maiores desafios de qualquer ser humano nos dias atuais, com a quantidade de informação, é ter discernimento. E o que é discernimento? É você olhar para um globo terrestre e ver que aquele mundo ali ele é real. O que é o discernimento? É você tirar qualquer expectativa de qualquer coisa, qualquer imaginação de qualquer coisa e simplesmente olhar para aquilo que é real. Quando eu começo a discernir isso, eu falo o seguinte: isso aqui é o real, isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz sentido para mim. E tá tudo certo. Eu faço esse discernimento. Quando eu tenho isso, eu vou para a aplicação, que é o quarto degrau. Qual que é o quarto degrau em busca da sabedoria? Aplicação. Não é somente ter conhecimento lá, ter só o entendimento, se eu não aplico. Qual que é o grande problema das pessoas? Todas as pessoas na busca da sabedoria, elas param nesse processo. Alguns param na busca do conhecimento, não querem, por causa de orgulho, arrogância, soberba, prepotência, falam: não quero aprender mais, não preciso aprender mais. E aí elas ficam jogadas de lado. Eu te pergunto, você que está aqui, quantas vezes você foi arrogante, soberbo, prepotente e não buscou conhecimento? Quantas vezes você foi inocente, inexperiente, buscou conhecimento, mas não teve entendimento? Quantas vezes você teve entendimento, mas não discerniu, separou aquilo que era bom daquilo que não era? E aí você fez tudo isso daí, e muitos de vocês têm sofrido de algo chamado obesidade cerebral. Tem acumulados na sua mente, no seu cérebro, inúmeras informações que não estão te fazendo prosperar. Por quê? Porque não vão para a prática. Alguns me acusam de boa memória. Na verdade, não é boa memória, é um lifestyle. Eu não preciso ter uma boa memória para gravar os versículos bíblicos. É só falar aquilo que eu vivo e viver aquilo que eu falo. Presta atenção. Deixa eu trazer um texto aqui para vocês entenderem aqui. Está lá no livro de Tiago. Quando você começar a viver isso aqui, você não vai precisar ter boa memória. Por quê? Aqui, ó. Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ei, presta atenção, o convite para você ser feliz naquilo que você faz é viver aquilo que você fala e falar aquilo que você vive.
Todos os dias, você fazendo isso, você começa a guardar no seu coração os mandamentos. Vocês vão começar a entender o seguinte, que durante esse processo em buscar a sabedoria, que é o 5º degrau, então a gente tem conhecimento, entendimento, discernimento, aplicação e a sabedoria. Quando você começa a aplicar, você entra em algo chamado ciclo da perícia. O que é o ciclo da perícia? Eu vou aprendendo todos os dias aprendendo. A gente está lendo o capítulo 2 de Provérbios, e aí aqui fala no versículo 2, guarda no coração os meus mandamentos. Se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento. Está aqui. Não sou eu que estou falando ou inventando, está aqui. Ela fala o seguinte, buscar conhecimento e discernimento. E por discernimento gritar bem alto. Vocês vão ver que durante a leitura de Provérbios vai ter um texto que vai falar o seguinte, que a prudência é irmã da sabedoria. O que é ser irmã? É estar na mesma casa, é ter um relacionamento, é conviver juntos. E como que eu consigo ser prudente quando eu aprendo a discernir sobre todas as coisas? Nossa, você vai se tornar uma máquina de uma vida em abundância quando você aprender a discernir sobre as coisas. Para quem está fazendo sentido aí, clica no coraçãozinho. E se estiver fazendo sentido, a gente está criando um pelotão aqui. Eu quero te convidar a fazer parte desse pelotão todos os dias. E não somente no próximo mês estar como ouvinte, mas começar a replicar isso. Por isso que eu te convido, pega papel e vai anotando. Você vai precisar dessas anotações aí. Eu quero encontrar uma forma de encontrar os resumos e te entregar também para você multiplicar esse conhecimento. Então pega papel e caneta para multiplicar. Vamos fazer algo que a gente chama de transbordo. O que é transbordar? Você recebe o conhecimento, gera uma transformação e você transborda. São as 3 fases. Eu pego o conhecimento, esse conhecimento entra, gera uma transformação e essa transformação eu transbordo. Quer dizer, eu levo para outras pessoas. Vamos clicar aqui no aviãozinho. Clica no aviãozinho e compartilha com 3 pessoas que mais fazem sentido. Pega 3 pessoas que estão na Europa, que vão andar com você e compartilha essa live. Pega aí e compartilha com 3 pessoas que mais fazem sentido. Tiago, elas não vão assistir ao vivo, não tem problema. Todos os dias 6h22, nós estamos aqui de forma presencial compartilhando. Por que 6h22? Não é só uma coincidência de horário. Mateus capítulo 6, versículo 22 diz o seguinte, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. E aí a gente está fazendo o quê? A gente pega esse conceito e traz para o nosso lifestyle. Então vai lá, você que está aqui, você que está na África, compartilha aí com as pessoas que mais fazem sentido para você. E aí eu continuo lendo aqui, ó. Se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Qual que é o grande problema? O problema é que as pessoas hoje em dia acham que é um absurdo temer ao Senhor. Elas acham que é um absurdo buscar o conhecimento de Deus, que é algo utópico, que é algo ultrapassado, que é algo cafona. Existe essa palavra cafona em Portugal? Que é algo colocado de lado. E somente quem busca e entende é que vai dar valor ao conhecimento de Deus. Ontem eu estava no podcast e aí o host me perguntou, tá bom, e essa mensagem que vocês entregam, vocês realmente pregam o Cristo como Senhor e Salvador? Eu falei, sabe, Diego, as pessoas não querem ouvir sobre Cristo. Elas não querem ouvir Jesus. Porque isso é utópico na geração atual. Isso é cafona, isso é brega. Isso não gera mudança significativa na vida das pessoas num primeiro momento. Isso não dá um retorno imediato para as pessoas. Por quê? Porque você precisa começar a trocar vários conceitos. Então, no primeiro momento, ninguém quer ouvir a Cristo. Elas querem ver o resultado que é gerado na sua vida. E aí depois elas querem olhar e falar o seguinte, o que ele está fazendo? Por que ele vive? Por que existe um rostinho diferente? Muitos de vocês vão começar a ser confundidos na rua, as pessoas vão falar, existe algo diferente no seu olhar. E você tem um rosto diferente, você fala diferente, você age diferente. Alguns de vocês vão começar a ser confundidos na rua
Porque as pessoas vão falar o seguinte: eu não sei que existe em você, mas eu gosto de te ouvir. Eu gosto de estar perto de você. E é isso que as pessoas vão começar a seguir. Presta atenção. É exatamente isso. E aí você vai começar a entregar uma mensagem muito mais poderosa. Versículo 6 do capítulo 2, eu não sei como é, 6h43 da manhã, misericórdia. Nosso combinado é ficar das 6h22 até as 7 horas da manhã. 7 horas você toma um café e vai explodir o seu dia, vai prosperar o seu dia hoje. Eu não sei como é 6h43, eu não saí do versículo 5 ainda. Meu coração está explodindo. Eu sou apaixonado desses primeiros capítulos, porque é um convite à sabedoria. É um convite a você começar a deixar de lado várias coisas e começar a viver realmente a sabedoria. Quero te fazer um convite, você que está aqui, e às vezes você tem pregado ou tem falado para as pessoas que estão próximas a você, principalmente seus familiares e amigos. As pessoas não querem ouvir isso de você, porque elas conhecem seu passado. Mas faz o seguinte, compartilha essa live para eles e fala: olha só o que esse doidinho tá falando. Pode escrever assim: olha o que esse doidinho tá falando sobre riqueza. Olha o que esse doidinho tá falando sobre vida. Só manda assim. E amanhã de manhã ela vai aparecer aqui. Aí quando ela aparecer, e a gente vai falar sobre criação de riqueza e tudo mais, que é o que Salomão ele tinha na sua posse estudos, dizem que ele teria 3,4 trilhões de dólares em sua posse. É o tamanho do reinado de Salomão. Salomão governou durante 40 anos sem guerras. Imagina como que alguém no período de guerras governa 40 anos sem guerras. E aí, ele escreveu Provérbios há mais de 3.000 anos, e a gente está lendo isso. Então esse seu parente, seu amigo vai vir para buscar o conhecimento da sabedoria para a riqueza. E aí no meio do processo, ele vai tomar uma mensagem. Se você fizer isso até o dia 8, ele vai receber uma bomba nuclear no peito. Para mim, é um dos capítulos mais... O capítulo 3 de amanhã, uma sexta-feira a gente vai ler. É muito importante. E o capítulo 8, ele é explosivo. Então só faz isso daí, traz ele amanhã para cá. Capítulo 2, versículo 6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Se você tiver um marca-texto aí, eu sempre faço meus estudos com o marca-texto do lado. Por quê? Aquele versículo que mais explodir na minha mente, no meu coração, no dia de hoje, é o que eu marco. Imagina, desde 2018. Mas hoje fez sentido para mim isso. Aí eu vou lá e faço o quê? Eu vou lá e marco aqui, ó. E eu vivo isso no dia. O convite é para você viver, você ensinar sobre. Ó, o Senhor reserva a sensatez para o justo como um escudo. O escudo que protege quem anda com integridade. Então é o seguinte, você quer ter um escudo, ande com integridade. E se você estiver andando com integridade, a sensatez ela vai te servir como um escudo. Por que a sensatez? O que é sensatez, Thiago? É fazer aquilo que precisa ser feito. Ser alguém sensato, é alguém equilibrado, alguém que faz o que precisa ser feito. Você sabe, muitos de vocês não prosperaram na velocidade que querem ou não vivem a vida que querem por causa de insensatez. Em alguma área da sua vida você está insensato. O que é insensato? Sabe o que precisa fazer e não faz. Alguns de vocês sabem exatamente o que devem fazer e não fazem. E a sensatez ela vai servir como um escudo que vai te trazer a integridade. Versículo 8. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direto e certo. E aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Nossa, que massa. O que é a alma? A alma fala sobre as minhas emoções. Deixa eu trazer algo que eu sempre trago nos treinamentos, que é para você entender. O que é o meu comportamento? O meu comportamento, ele é uma materialização do meu pensamento. Por exemplo, se eu estou dirigindo na rua, eu buzino. O que é esse comportamento? Ele é a materialização de um pensamento, de uma emoção. Tô chateado, alguém cortou minha frente, eu vou lá e buzino.
O que é um abraço? O que é um sorriso? O que é uma fala? É a materialização de um sentimento, de um pensamento. Poxa, eu estou muito feliz. Eu estou amável hoje. Eu estou dominando as minhas emoções. Eu vou lá, coloco um sorriso e abraço. Eu estou materializando um pensamento, uma emoção. Quando você começar a agradar a sua alma, o seu comportamento vai agir de forma diferente. A alma fala muito sobre as suas emoções, pois a sabedoria entrará em seu coração. O que é entrar no seu coração? Ele vai começar a trazer uma nova maneira de encarar os sentimentos. E o conhecimento será agradável à sua alma. Vai ser um ciclo vicioso. Quanto mais você tiver bons comportamentos, mais você vai se alimentar de bons pensamentos. Esses pensamentos vão gerar novas emoções. Essas emoções vão gerar novos comportamentos que geram novos pensamentos. E você fica nesse ciclo virtuoso de crescimento. Presta atenção. Tudo aquilo que você faz, você é o primeiro a enxergar. Tem um livro chamado Quarta Dimensão, do Paul Yan-Shou. Não sei quem já leu esse livro. Quarta Dimensão. Ele fala o seguinte: como pode alguém tacar fogo em outra pessoa e antes não queimar a sua própria mão? Como pode alguém jogar barro em outra pessoa e não sujar as suas mãos? O que isso significa? Significa como que alguém vai falar mal de outra pessoa se antes ele não se prejudica? Porque você é o primeiro a escutar. Aí, presta atenção que isso é poderoso aqui, ó. Toda vez que você tem um comportamento, o primeiro a se prejudicar desse comportamento não é a outra pessoa, é você mesmo. Ei, presta atenção. Quando você fala mal de alguém, o primeiro a sofrer com esse comportamento é você mesmo. Nossa, por quê? Porque você é o primeiro a ouvir isso. Você é o primeiro a sentir isso. Se você xinga alguém, o primeiro a se prejudicar com isso é você mesmo. Se você agride alguém, o primeiro a se prejudicar. Então não tem como você tacar fogo em outra pessoa sem queimar suas próprias mãos. Não tem como tacar barro em outra pessoa para sujar ela sem sujar primeiro as suas mãos. Qual que é o grande problema? As pessoas têm sujado as suas mãos para agredir outras pessoas. Então você vai ser sempre o primeiro como consequência em tudo aquilo que você faz. Se você faz coisas negativas, vai se alimentar de coisas negativas. Mas se você começa a mudar os seus olhos, mudar como você enxerga a vida, você começa a se alimentar disso e isso vira um ciclo virtuoso de crescimento. Quer dizer, eu faço bem e quando eu faço bem eu começo a ter pensamentos bons sobre isso. E quando eu tenho pensamentos bons sobre isso, eu começo a ter sentimentos bons sobre isso. O texto diz o seguinte: tenha pensamentos do alto, pois é de lá que vem o teu socorro. Ei, presta atenção, você que está aqui no 6:22. Tenha pensamentos do alto, pois é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro não vem da força do seu braço, nem do seu conhecimento humano. O teu socorro, ele vem dos pensamentos do alto. Quando você começa a ter pensamentos do alto, quando você olha para o alto da colina, para o alto do monte, é de lá que vem o teu socorro. Esses pensamentos que vão começar a gerir quem você é, sendo um cara bom, fazendo bem, ter domínio próprio, tendo mansidão, sendo manso, você vai começar a fazer o quê? Vai começar a mudar tudo aquilo que você vive. E aí, a sabedoria vai entrar no seu coração e esse conhecimento vai começar a agradar a sua alma. São toda a materialização de todos os seus atos. Nossa. Versículo 11. E o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Como pode estar alguém vivendo no caos e não tendo medo do caos? Eu não sei se você sabe, nós estamos aqui vivendo uma experiência natural. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência natural. O mundo ele jaz no maligno. A única coisa que eu sei é que todos os dias cabe o seu mal. O problema é que alguns de vocês ficam emocionados com o dia e prejudicando os seus afazeres quando algo lhe acontece de ruim. A única certeza que eu sei é que no dia de hoje vai existir o mal desse dia, porque o mundo jaz no maligno. O que eu preciso fazer? Guardar o bom senso e proteger
ser protegido pelo discernimento. É a única coisa que eu preciso viver todos os dias. E assim você vai começar a viver em paz em dias de guerra. Você vai começar a viver em paz de pensamentos, mesmo no caos. Nossa! Como eu queria entrar aí pela lente do seu celular, seu computador, onde você está vendo isso, entrar, abrir seu cérebro e começar a chacoalhar esses miolos aí para você começar a entender isso. Nossa. Versículo 12, se você ainda tem dúvida, do capítulo 2. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal, alegram-se com a maldade dos perversos, e andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Versículo 20 do capítulo 12, presta atenção. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. A pergunta é, com quem que você tem andado? Quem são as pessoas que estão próximas a você? Quem são as pessoas que formam o seu network? Quem são as pessoas que você trabalha? Quem são as pessoas que dão a oportunidade? Ei, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas do justo, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Ei, com quem você tem andado? E você tem andado não por falta de oportunidades. O que eu mais ouço, minha amiga Alice Fuzileira tá aí, amiga, quanto tempo? Tá nos Estados Unidos? O que eu mais ouço as pessoas falar é, Thiago, eu não consigo mudar o meu meio. Ei, eu não tenho oportunidade de andar em outros meios. Você só não anda em outros meios somente por causa dessa passagem aqui. A sabedoria o fará andar em caminhos dos homens de bem. Ei, presta atenção. É a sabedoria que vai te fazer conectar ou não com os homens de bem. Não são as suas habilidades, nem os teus dons, nem os teus talentos. Não é aquilo que você faz, presta atenção. Ninguém está nem aí pelo aquilo que você faz. O problema é que você acha que você é aquilo que você faz. Ou acha aquilo que você tem. Presta atenção. Não é sobre isso. Nunca será sobre isso, mas é sobre aquilo que você carrega. O que as pessoas querem é aquilo que você carrega, não aquilo que você tem ou aquilo que você faz. Presta atenção. Você é aquilo que você carrega. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem. O que é a sabedoria, Thiago? A sabedoria anda com o discernimento. Nossa, o dia que você começar a entender isso, você começa a ir para uma próxima fase. Todos os dias o convite para você é andar no caminho da sabedoria. Como que eu busco a sabedoria? Buscando conhecimento, tendo entendimento, discernindo. Quando discernindo, eu vou lá e aplico. Quando eu aplico, pum, a sabedoria. Então vamos lá. Conhecimento, entendimento, discernimento, aplicação, sabedoria. Esse é o caminho dos homens que temem ao Senhor. E como que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é o princípio de todo o conhecimento. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Temer ao Senhor é ter extremo respeito a tudo aquilo que Ele fez ou faz. E como que eu tenho respeito a alguém? Presta atenção. Imagina você trabalha numa empresa, você é um colaborador de uma empresa. Quando você é contratado, você recebe um uniforme dessa empresa.
E junto com o uniforme dessa empresa, você recebe um manual de conduta do colaborador, um manual de boas-vindas do colaborador. Quando você foi contratado, você recebeu um manual de boas-vindas, um manual de conduta da empresa. O que é respeitar aquela empresa? Presta atenção, respeitar aquela empresa é seguir o manual de conduta dela. É ter a visão, a missão e os valores daquela empresa. Você foi chamado para isso. Ter extremo respeito ao Senhor é seguir a conduta dele. Qual é a primeira coisa no manual de boas-vindas do colaborador do reino? Eu vou te mostrar, vocês querem ver qual é a primeira frase que está no manual de boas-vindas do colaborador? Está aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 26. É a primeira frase do manual de colaborador do reino. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e dizem: sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Ei, presta atenção, existe um manual de colaborador do reino. Você recebeu, quando você foi chamado, quando você recebeu o uniforme dessa empresa ou desse encargo, que existe uma diferença entre cargo e encargo. Cargo é aquilo que eu sou obrigado a fazer e eu troco por uma energia, que normalmente é um salário. Você trabalha, dá suas horas através de um cargo e alguém te entrega um dinheiro. Só que encargo é diferente. Encargo eu não estou nem aí para aquilo que foi contratado de horas. Eu entrego muito mais. Eu estou muito mais pela missão do que apenas trocar as minhas horas de trabalho por um dinheiro. Isso é encargo. Quando você entrou nessa companhia celestial, você recebeu um encargo. Ou deveria ter recebido. Qual que é o grande problema de algumas pessoas? Elas olham isso como um cargo. E é muito difícil você executar quem você é quando você tem um cargo. Alguns de vocês tinham vivido cargos até ontem. Até começar o MDS, que é essa Maratona da Sabedoria, que é o que a gente realmente está vivendo aqui, todos os dias 6h22. Começar a olhar com olhos diferentes. E qual que é o grande convite? O convite é não viver mais um cargo, mas estar no encargo. Como? Buscando todos os dias um manual de colaborador, um manual de boas-vindas, um manual de conduta da sua empresa. E aí você olha, a primeira frase do manual você foi chamado como imagem e semelhança, nascido para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Quando você começar a fazer isso, o teu cérebro vai explodir todos os dias. Quero te convidar a tirar um print, onde eu compartilhei algumas pessoas. Compartilhei a postagem de algumas pessoas. Faz o seguinte, tira um print aí e aí você vai colocar a mensagem que mais fez sentido para você aqui de baixo. Aqui, ó, capítulo 2, faz assim, ó. Tira um print aí, vai. Aí aqui embaixo você vai colocar uma frase, aquilo que mais te impactou no dia de hoje. Pum! Eu sempre compartilho os melhores comentários, com os melhores comentários. Por quê? Porque isso ajuda a minha audiência a gerar valor. Elas aprendem alguma coisa. Então esse é o convite. Para quem está fazendo sentido 6h22, coloca aí eu. Só deixa eu ver. Eu.
Para quem está fazendo esse sentido 6 e 22, escreve eu aí. Eu quero saber se eu posso contar com você durante 30 dias nessa maratona da sabedoria. Se eu puder contar com você de vez em quando, coloca CC. CC, que é conta comigo. Mas se eu puder contar com você durante 30 dias, aprendendo para multiplicar esse conhecimento, coloca aí CCS. O que é CCS? É conta comigo sempre. Se eu puder contar com você durante toda essa jornada, coloca aí CCS. Todo pelotão tem a sua linguagem. A gente está criando a nossa linguagem. O que é CCS? É conta comigo sempre. Se eu puder contar com você de vez em quando, coloca aí, conta comigo, CC. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para cima, acelerar isso. Eu quero te ajudar a aprender mais sobre Provérbios, mudar a sua forma de conduta. Eu acho muito massa as figurinhas aqui, ó. Meu filho me ensinou as figurinhas aqui, ó. Tem uns comandos aqui, ó, no celular. Seguinte, tem uns comandos aqui, ó. Aí, isso que é bom ter filho pequeno, vai ensinando as coisas tudo. Então, qual que é o convite? Você não só aprender. Então, vou fechar essa live, você vai fazer a releitura do capítulo 2. Faça a releitura do capítulo 2, vai lendo toda a releitura do capítulo 2. Fez a releitura do capítulo 2, você grifa aquilo que mais fizer sentido para você. Você vai lá e grifa. Passa com lápis, com marca-texto, aquilo que mais fizer sentido para você. Você grifa e viva no dia de hoje essa palavra. Coloque em prática essa palavra que você aprendeu hoje. Fechou? Bora pra cima então. Escreve aí, BPC. Te vejo amanhã sexta-feira. Eu sei que sexta-feira nem todo mundo levanta e tá tudo certo. Tiago, vai ter sábado, vai ter domingo, vai ter feriado, vai ter todos os dias aqui. Todos os dias a gente vai estar reunidos para explodir. Esse movimento no Brasil, a gente já passa de 1.200 pessoas, é 622 do Brasil. Só que chegou um novo momento da gente ativar uma parte do globo, que é essa parte da Europa. Tem galera da África, tem galera do Brasil, tem galera dos Estados Unidos. E a gente vai massificar essas aparições para levar uma mensagem muito mais longe. Esse é o convite aí. Não somente com o Thiago, mas para que você possa levar essa mensagem para mais pessoas. Tamo juntos, até depois do fim. Faz o seguinte, vai cuidar da sua vida agora. Chama as pessoas que mais importam para você e bora tocar o terror na terra. 11 horas nos Estados Unidos, tá onde, Alice? Que Orlando é 1 hora mais cedo. Orlando no Brasil é 2h22, no Orlando deve ser 1h22. Então tem a galera da França, tem a galera da Suíça, Itália, vi várias bandeirinhas aí. Vamos fazer o seguinte, amanhã quando você chegar, já coloca o país e a bandeirinha. Vai ser o nosso bom dia, nosso código bom dia. País e a bandeirinha. Cheguei agora, bandeirinha e bom dia na sua língua. Buongiorno, good morning, buenos dias. Vai colocando aí, bom? Beijo grande, a cuidar da sua vida aí. Valeu, tchau, tchau. Ó, bora fazer a releitura, vou botar esse post, essa live salva no feed. E aí você encaminha lá, deixa um comentário. Vamos fazer o seguinte, eu quero ceder o meu Instagram para você conectar com as pessoas do movimento, tá? Como isso? Eu vou colocar essa live lá no feed e aí você vai lá nos comentários e coloca um comentário inteligente, aquele que mais explodiu o teu cérebro. E aí a gente vai começar a ver as pessoas que fazem parte do movimento lá nos comentários. Aí você começa a seguir, começa a trocar ideia com a pessoa e tudo mais, e a gente vai fomentar esse movimento. Bom? Tamo juntos. Introduz o boot como oração ativacional? Pode ser, hein? A gente pode fazer. Nosso combinado é estar junto até as 7 horas. Então amanhã eu faço um boot antes de acabar às 7 horas. Fechou? Valeu. Tamo juntos. Tchau, tchau.